do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para purificação, que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus se revela como um caminho de vida eterna, mas esse caminho onde aquele que segue já experimenta uma vida eterna antecipada aqui nesta terra. Por isso que essa autorrevelação nas bodas de Caná tem um simbolismo muito importante, um simbolismo eclesiológico, um simbolismo espiritual, um simbolismo escatológico. Porque o casamento é o símbolo da união entre Deus e cada fiel. Por isso que aqui nós vemos Jesus indo nessas bodas, nesse casamento. Mas veja que o evangelista diz que Jesus, que a mãe de Jesus e Jesus com seus discípulos foram convidados. Aqui nós vemos o primeiro passo para essa experiência da autorrevelação de Cristo ao nosso coração. Nós precisamos convidá-lo, precisamos ter uma atitude de liberdade, de abertura de coração para permitir com que ele venha ao nosso encontro. Porque Jesus, ele não tolhe a nossa liberdade. Ele sempre espera uma atitude de liberdade, uma atitude de abertura para que ele possa realizar a obra de salvação e se auto-manifestar a cada um de nós. Depois o Evangelho ele vai trazer algumas outras realidades, porque se nós olharmos bem, Jesus ele não vai sozinho nesse casamento, mas o evangelista diz que a mãe de Jesus estava presente, também Jesus e seus discípulos. Aqui nós temos uma imagem eclesiológica, porque Jesus ele se manifesta também através da igreja, através dessa comunidade, da sua família reunida, onde ele ali vai realizando aquelas obras, porque a manifestação de Jesus Cristo, a autorrevelação dele, serve para que aqueles que o seguem possam ter cada vez mais confiança e convicção na sua pessoa. Depois, mais à frente, nós vemos como que também Jesus Cristo ele vai realizar esse milagre que ele tem um simbolismo também forte diante daquilo que é a nossa experiência de fé.
Esse milagre onde ele transforma a água em vinho. A água é o símbolo do batismo, da purificação. Ela é transformada em vinho porque o vinho é o símbolo da alegria, da felicidade plena. E Jesus é esse vinho novo, aquele que nos traz a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria. E por isso também, esse é a grande manifestação espiritual à nossa vida. Se nós olharmos, nós percebemos que aquele que vai experimentar, depois de muitos dias de festa, ele vai reconhecer que aquele vinho era melhor do que aquele outro vinho que foi dado primeiramente aos convidados. Porque esse vinho é o vinho da graça divina. Esse vinho é o próprio Cristo. É aquele que nos traz a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. É aquele que nos faz experimentar a antecipação da felicidade eterna. Esse é o símbolo do vinho novo. Esse vinho novo que é o próprio Cristo em nossa vida. Por isso que cada um de nós precisa ter uma atitude de abertura, primeiramente, para que Cristo venha ao nosso encontro, para que Ele possa adentrar no nosso coração e nós possamos realmente permitir com que Ele realize a sua obra de salvação. Depois, nós precisamos verdadeiramente estar unidos como igreja, porque somente nessa experiência de unidade que Jesus Cristo se faz presente. Como Ele mesmo disse, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali Ele estará. E assim nós temos essa experiência da autorrevelação de Cristo também na nossa vida. A outra forma vai se dando no decorrer da nossa caminhada, onde a água que somos nós, quando nós vamos nos purificando, nos convertendo, pelo auxílio da graça, nós vamos sendo transformados nesse vinho novo, transformados no próprio Cristo. E assim nós vamos tendo também essa grande graça da autorrevelação, porque muitas vezes nós não percebemos, mas quando nós vamos continuando esse processo de conversão na nossa vida, aqueles que estão fora de nós, aqueles que estão ao nosso redor, percebem a nossa mudança. E elas, percebendo essa mudança, elas vão nos mostrando que nós estamos agindo diferente. E elas começam a perceber Cristo através da nossa vida. E assim nós começamos a participar dessa grande alegria eterna, que é essa certeza de estar realizando a vontade de Deus na nossa vida, para a vida das pessoas e do mundo. Esse é a grande missão que todo cristão tem em sua vida, de ser essa grande manifestação, essa grande epifania de Deus no mundo, para que assim possamos verdadeiramente manifestar e permitir com que Cristo se auto-revele na nossa vida, para a nossa vida e também para aqueles que estão ao nosso redor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.